Boa noite a todos. Havendo o quórum regimental de vereadores presentes, declaro aberta a 17ª sessão ordinária de 2014. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Do expediente, votação da ata. Ata em discussão única. Em votação única, quem for pela sua aprovação permaneça como estão, quem for contra, a favor de se levantar. Ata aprovada por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. E aí, Dre? Chique? As coisas não. Não vou falar nada, não vou nem abrir bastante. Não. Água? Que problema por causa da água? A água tem que botar mesmo? Passamos para a segunda parte, leitura da matéria do expediente e votação à parte. Expediente do Executivo. Projeto de Lei número 041/2014. Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPIDEC, do município de Carvalho Paulista e toma outras providências. O prefeito municipal de Carvalho Paulista, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão, aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada a Coordenadoria Municipal
de Proteção e Defesa Civil, COMPIDEC, do município de Cabral Paulista, diretamente subordinado ao prefeito ou ao seu eventual substituto, com a finalidade de coordenar em nível municipal todas as ações de proteção e defesa civil nos períodos de normalidade e anormalidade. Artigo 2º. Para as finalidades desta lei, denomina-se: parágrafo 1º. Defesa civil: conjunto de ações preventivas de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para a população e restabelecer a normalidade social. Segundo, desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Terceiro, situação de emergência: situação anormal provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. Quarto, estado de calamidade pública: situação anormal provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. Artigo 3º. A COMPIDEC manterá com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais estreito intercâmbio com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos para esclarecer relativos à proteção e defesa civil. Artigo 4º. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil constitui órgão integrante do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Artigo 5º. A COMPIDEC compor-se-á: primeiro, coordenador, Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, Secretaria, Setor Técnico e Setor Operativo. Artigo 6º. O coordenador da COMPIDEC será indicado pelo chefe do Executivo Municipal e compete ao mesmo organizar as atividades de proteção e defesa civil no município. Artigo 7º. Poderão constar dos currículos escolares nos estabelecimentos municipais de ensino noções gerais sobre procedimentos de proteção e defesa civil. Artigo 8º. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil será composto pelo presidente e representantes das secretarias municipais, dos órgãos da administração pública municipal, estadual e federal, sediados no município, bem como por representantes das classes produtoras e trabalhadoras, de clubes de serviços, de entidades religiosas e organizações não governamentais, que apoiam as atividades de proteção e defesa civil em caráter voluntário. Artigo 9º. Os servidores públicos designados para colaborar nas ações emergenciais exercerão essas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Parágrafo único. A colaboração referida neste artigo será considerada prestação de serviço relevante e constará dos assentamentos dos respectivos servidores. Artigo 10º. A presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal no prazo de 60 dias a partir de sua publicação. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cabral Paulista, 3 de novembro de 2014, Odemir Ortiz de Camargo, Prefeito Municipal. Justificativa. Justifica-se o presente projeto de lei, tendo em vista que a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Cabral Paulista foi constituída em 15 de junho de 1998, através do Decreto número 018/98, e que, conforme previsto Lei Federal número 12.608, de 10 de abril de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a mesma determina que as coordenadorias municipais de proteção e defesa civil sejam criadas através de leis.
Assim sendo, requeiro que o presente projeto de lei seja aprovado por essa augusta Casa de Leis na sua totalidade, pois assim estaremos nos adequando à lei federal supracitada. Cabralha Paulista, 3 de novembro de 2014. Odemir Ortiz de Camargo, Prefeito Municipal. Ofício número 080/2014. Cabralha Paulista, 3 de novembro de 2014, referente ao projeto de lei número 034/2014. Senhor Presidente, senhores vereadores, reencaminhamos a esta colenda Casa de Leis o projeto de lei que trata de autorizar o Poder Executivo a outorgar sobre o regime de concessão compartilhada a prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Cabralha Paulista. Após devidas reformulações, solicitamos que tal projeto seja apreciado em regime de urgência urgentíssima. Sem mais para o momento, subscrevemos atenciosamente Odemir Ortiz de Camargo, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 034/2014. Que autoriza o Poder Executivo a outorgar sobre o regime de concessão compartilhada a prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Cabralha Paulista e das outras providências. O Prefeito Municipal de Cabralha Paulista, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal em sessão aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado nos termos da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, do artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Cabralha Paulista, a outorgar em regime de concessão compartilhada a prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Cabralha Paulista, compreendendo o planejamento, construção, operação e manutenção das unidades integrantes dos sistemas físicos, operacionais e gerenciais da produção e distribuição de água potável, coleta, afastamento e disposição de esgotos sanitários e de águas residuárias no ambiente, incluindo a gestão dos sistemas organizacionais, a comercialização dos produtos e serviços envolvidos, bem como o atendimento aos usuários. Parágrafo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adotar todos os procedimentos que se fizerem necessários para a efetivação de que trata deste artigo. Parágrafo 2º. Todos os procedimentos para a outorga da concessão compartilhada do que se trata neste artigo, inclusive a elaboração do edital de licitação e do respectivo contrato de concessão compartilhada, será realizados pela Prefeitura Municipal de Cabralha Paulista. Artigo 2º. Constitui o objeto da concessão compartilhada a prestação de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas áreas urbanas do município de Cabralha Paulista. Artigo 3º. A concessão compartilhada do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário será outorgada mediante a licitação na modalidade de concorrência, sendo adotado um dos critérios de julgamento mencionados no artigo 15 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, observadas as disposições desta lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação em seus anexos. Artigo 4º. O contrato de concessão compartilhada será celebrado pela Prefeitura Municipal de Cabralha Paulista, na qualidade do poder concedente. Artigo 5º. O contrato de concessão compartilhada terá o prazo vigente há 20 anos, contado a partir da data da assinatura do contrato de concessão compartilhada, podendo ser prorrogado conforme disposto da lei e nos instrumentos do edital e de contrato reguladores da concessão compartilhada. Parágrafo 1º. A critério do poder concedente e para assegurar a continuidade e qualidade do serviço público, o prazo da concessão compartilhada poderá ser prorrogado uma única vez por prazo não superior a 20 anos, de acordo com o procedimento e condições a serem fixados no edital de licitação e no contrato de concessão compartilhada.
Artigo 6º. A concessão compartilhada para exploração dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário será pelos preceitos da Constituição Federal, da Lei Federal 9.074, de 7 de julho de 1995, e da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, do artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Cabral Paulista e desta lei, pelas normas legais e regulamentares pertinentes, pelo edital de licitação, contrato de concessão e seus anexos, bem como pelos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado. Artigo 7º. A concessionária explorará, por sua conta e risco, os serviços públicos de saneamento básico na área de concessão compartilhada. Artigo 8º. A concessão compartilhada para a exploração do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei e nas normas pertinentes e no respectivo contrato de concessão. Parágrafo único. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, nos termos a serem definidos no edital de licitação e no contrato de concessão compartilhada. Artigo 9º. Sem prejuízo do disposto nos instrumentos de edital de licitação e de contrato de concessão compartilhada, que regularão a concessão do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. São direitos e deveres dos usuários aqueles previstos na Lei Federal número 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, bem como na legislação municipal pertinente. Artigo 10º. A regulação e fiscalização do serviço público concedido caberão à Prefeitura Municipal de Cabral Paulista. Artigo 11º. Extingue-se a concessão compartilhada por advento no termo de contrato de concessão, encapação, caducidade, rescisão, anulação, falência ou extinção da concessionária. Parágrafo único. Aplica-se a extinção da concessão compartilhada, objeto desta lei disposto nos artigos 35 a 39 da Lei Federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nas normas municipais pertinentes, bem como as disposições contidas no edital de licitação e no contrato de concessão compartilhada. Artigo 12º. A concessionária será remunerada diretamente pelos usuários por meio de tarifa de água e esgoto e da contraprestação pela execução dos serviços adicionais, previsto em contrato que deverá ser fixado de forma clara e objetiva. Parágrafo único. As tarifas, os preços e demais contraprestações do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário deverão ampliar o acesso dos cidadãos de baixa renda, observadas as políticas sociais existentes. Artigo 13º. Os reajustes das tarifas serão realizados no intervalo mínimo de 12 meses, de acordo com as normas regulamentares e contratuais. Artigo 14º. As revisões tarifárias obedecerão os dispostos no artigo 38 da Lei Federal número 11.445/2007 e aos respectivos instrumentos que disciplinam a prestação dos serviços, em especial aos respectivos contratos. Parágrafo único. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições de prestação dos serviços e das tarifas praticadas, podendo ser ordinárias ou periódicas, realizada a 4 anos, extraordinárias, realizada a qualquer momento, durante toda a vigência contratual, quando se verificar ocorrência de fatos não previstos no contrato ou de consequências imprevisíveis, que alterem o seu equilíbrio econômico e financeiro. Artigo 15º. Os reajustes e as revisões das tarifas deverão ser tornados públicos com antecedência mínima de 30 dias com relação à sua aplicação.
Artigo 16º. A regulamentação dos serviços públicos de que se trata a lei poderá prever tarifas diferenciadas em função de distintas categorias de usuários, de faixas de consumo de água e geração de esgoto, das características técnicas, custo relativos ao atendimento às diferentes categorias de usuários conforme os critérios definidos na regulamentação do serviço público concedido. Artigo 17º. Poderão ser adotados subsídios não tarifários para usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral do serviço. Parágrafo único. Os subsídios não tarifários poderão ser diretos destinados a usuários, determinados ou indiretos destinados à própria concessionária. Artigo 18º. Além das tarifas, o município poderá prever, em favor da concessionária do edital de licitação e no contrato, a possibilidade de auferir outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, assessorias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vista a favorecer a modicidade das tarifas e permitir a manutenção de sustentabilidade econômica financeira da concessão. Artigo 19º. Fica o município autorizado a transferir à concessionária, a partir da data que esta assumir a operação do sistema de água e esgoto, uso dos bens, equipamentos e direitos vinculados aos serviços concedidos por prazo superior a 20 anos, contados da celebração de competente instrumento contratual, os quais reverterão automaticamente ao município ao término da concessão, sem ônus para os cofres públicos. Artigo 20º. Os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário serão prestados com exclusividade pela concessionária no município de Cabral Paulista, devendo responder pelos prejuízos causados ao município, aos usuários e às terceiros em função de sua atividade, exceto nos casos de suspensão ou interrupção de fornecimento à cobrança indevida. O município deverá estabelecer um conjunto de mecanismos e procedimentos que garanta à sociedade informações, representações técnicas e participação nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos concedidos. Artigo 22º. É vedada a subseção total ou parcial dos serviços objeto da concessão de que trata esta lei. Artigo 23º. O município adotará as providências necessárias à atualização das normas, portarias, regulamentos, leis ordinárias e decretos municipais vigentes, para adequação de seus textos às disposições desta lei. As despesas decorrentes da aplicação desta lei ocorrerão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Cabral Paulista, 3 de novembro de 2014. Odemir Ortiz de Camargo, prefeito municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente e vereadores, solicitação de garantia de universalização dos serviços de água e esgotamentos sanitários através de investimentos. Tenho a honra de submeter a elevada consideração, apreciação e deliberação dos nobres pares desta Câmara de Leis, conforme a Lei Orgânica do Município de Cabral Paulista, com fundamento na seção da competência, no artigo 18 do projeto de lei de modalidade de concorrência pública, o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Criar a comissão de fiscalização dos serviços e, por fim, aprovar a lei que disciplina a prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento de água e esgoto de Cabral Paulista. Desde logo, é de rigor que seja destacado a importância do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário para toda a população do município de Cabral Paulista, contemplando as crianças, os jovens, os adultos e os idosos. E é o mais importante pensar no futuro das novas gerações. Nesse particular, a prestação adequada desse serviço público consiste em um dos principais meios de se prover saúde e melhoria da qualidade de vida dos munícipes que em nossa cidade habitam.
É imperioso saber que a população que tem acesso a esses serviços é menos suscetível a tipos de doenças associadas à provisão deficiente de saneamento básico, e o que, aliás, em todo o Brasil. De rigor, buscar, portanto, que o maior número possível de pessoas residam em domicílios com água canalizada, em quantidade e qualidades apropriadas para o seu consumo e para a higiene, bem como seus serviços de coletas e disposição final de esgotos. Infelizmente, em todo o território brasileiro, tem se verificado grande deficiência do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, tanto em termos de qualidade quanto nos termos de sua universalização. Considerando a relevância do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário para toda a população, bem como a situação do município de Cabral Paulista, que tange a esse serviço, cabalmente demonstrado no estudo supramencionado, é fundamental que sejam criadas regras claras que regulamentem o tal serviço. Ademais, como a edição da Lei Federal número 11.445, de 5 de janeiro de 2007, podendo-se dizer que, dentre todas as legislações sobre saneamento que já existiam, esse é um marco regulatório do setor de saneamento básico, uma vez que cria diretrizes específicas e concentradas, sendo um avanço no Brasil. Nesse contexto, é imprescindível que o município de Cabral Paulista procure alternativas no âmbito de sua atuação para atender peculiaridades locais no serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como o eficaz atendimento à população à luz do novo marco regulatório do setor de saneamento básico, o que contribuirá imensamente para que se atinja o objetivo maior da administração pública, qual seja de prover um serviço público de qualidade para o maior número possível de pessoas. Destaca-se ainda que o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário consiste em serviço que atinge diretamente os munícipes de Cabral Paulista, tendo, portanto, interesse de esfera principalmente local. Daí a importância do município de acordo com a realidade nele existente, levando em conta as deficiências específicas do serviço público em questão e as necessidades da população local. Buscar alternativas quando a água e o tratamento total do esgoto, já que o município não dispõe de recursos para uniformizar esses serviços. Essa falta de recursos, que não é privilégio só do nosso município de Cabral Paulista, faz-nos pensar a longo prazo. Infelizmente, as fontes de receitas não nos proporcionam imediatistas as raras autarquias que deram certos. Aos munícipes, um tributo que não rara detrimento à população. Os investimentos para a solução de continuidade necessitam da alavancagem da iniciativa privada, o que, ao contrário de outro modelo, se inviabilizaria pela exigência de alto índice de endividamento. Nesse contexto, temos que pensar no aumento da população ao longo dos anos, e essa preocupação nos remete da prospecção no futuro. Eis que as futuras gerações devem ser pensadas, para haver equilíbrio na universalização do abastecimento básico de água e esgotamento sanitário. Assim, por meio do presente projeto de lei, pretende-se exatamente obter autorização legislativa para buscar, por meio de concorrência pública, uma solução definitiva para o serviço de abastecimento e esgotamento sanitário. Com este fim, o projeto de lei elenca especificamente a forma e os prazos que deverão nortear as obras necessárias para uma prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Por todo exposto, espero-se de poder contar com o respaldo incondicional dos nobres vereadores na aprovação da presente autorização, face inequívoco e comprovação da relevância e de solucionar o serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Cabral Paulista, 3 de novembro de 2014, Odemir Ortiz de Camargo, prefeito municipal. Esse projeto será passado às comissões de direito, para que cada uma dê o seu parecer.
E talvez, sei lá, dependendo do parecer, na próxima sessão a gente irá votar ele. Expediente de vereadores. Projeto de Lei Legislativo número 002/2014. Dispõe sobre a criação da campanha Cidade Limpa e da outras providências. João Martins Júnior, vereador desta Casa Legislativa, com amparo nos artigos 23, incisos 6 e 30, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno, apresenta a seguinte proposição. Artigo 1º. Fica criada no âmbito do município de Cabral Paulista a campanha Cidade Limpa, que tem por slogan: candidato que joga santinho na rua não respeita a sua cidade. Artigo 2º. Fica vedado a qualquer cidadão arremessar material de campanha eleitoral no perímetro urbano e rural do município, em especial nas proximidades dos locais de votação, quando da ocorrência de pleitos eleitorais. Parágrafo 1º. A pessoa flagrada praticando a infração deste artigo ficará sujeita a multa administrativa municipal no valor de R$ 2.000 a R$ 5.000, dependendo da quantidade de material arremessado e após regular notificação e processo administrativo com as garantias do contraditório e ampla defesa. Parágrafo 2º. Os fiscais sanitários municipais e os fiscais ambientais municipais, no uso de suas atribuições legais, deverão identificar e lavrar auto de infração aqueles que forem flagrados arremessando material impresso de campanha nos espaços públicos, dando início ao processo administrativo para aplicação de multa. Parágrafo 3º. O material lançado na via pública e o material remanescente que ainda não foi lançado, estiver no poder do infrator flagrado, deverá ser apreendido pela fiscalização municipal e ficará retido até a decisão final com o trânsito em julgado do processo administrativo. Parágrafo 4º. O material deverá ser destruído pela administração municipal em caso de aplicação de multa ou infrator ou a ele devolvido caso haja arquivamento sem aplicação de multa. Parágrafo 3º. Fica autorizado o Poder Executivo a formalizar convênios com a Polícia Local para a fiscalização do cumprimento da presente lei. Artigo 4º. Caberá ao Poder Executivo efetuar campanhas de conscientização junto à comunidade com a finalidade da prevenção à poluição ambiental causada pelo lançamento de material impresso de campanha política, eleitoral ou partidária, bem como regulamentar a presente lei por decreto, caso seja necessário. Artigo 5º. As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento programa vigente, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cabral Paulista, 3 de novembro de 2014, João Martins Júnior, vereador. Justificativa. Justifica-se o projeto tendo em que as ruas e calçadas ficam atapetadas por panfletos santinhos, principalmente na entrada da escola, podendo causar tragédia, tal como uma pessoa escorregar nos santinhos, como já ocorrera em cidades vizinhas, deixando vítima fatal. Antes que isso ocorra com os nossos munícipes, vamos nos conscientizar e respeitar, mantendo a cidade limpa, principalmente no dia da eleição. Considerando ainda que vai dar muito trabalho para os servidores da limpeza. Além dos mais, se chover, os santinhos vão entupir os bueiros, causando prejuízos. Os panfletos se espalham pelas ruas da nossa cidade, causando indignação à população. Cabral Paulista, 3 de novembro de 2014, João Martins Júnior, vereador. Nossa, que letra pequena.
Acho que não, vai passar para a comissão. Esse projeto também será passado para as comissões e será analisado para ser votado na próxima sessão. Indicação número 072/2014. Indico nos termos regimentais do excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se dar início à informatização no que se diz respeito ao mapeamento completo e demais informações referente ao cemitério municipal. Justificativa. Justifica-se a indicação, tendo em vista que a maioria dos municípios paulistas já tem a referida informatização de seus cemitérios, trazendo assim maior facilidade tanto ao servidor público na área, quanto às pessoas que lá visitam à procura de informações do local de sepultamento dos seus entes queridos. Cabralha Paulista, 3 de novembro de 2014, André Aparecido Garbulho, vereador. Indicação número 073/2014. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que estude a possibilidade da instalação de academia ao ar livre na área pública existente entre a rua Benedito de Almeida Teixeira, marginal com a rua Clóvis Magalhães de Matos Carvalho, conforme mapa em anexo que consta que referida área pertence à prefeitura municipal. Justificativa. Considerando que a referida área pertence à Prefeitura Municipal de nossa cidade, conforme mapa, e encontra-se atualmente sem projeto de utilização, podendo ser utilizada para tal finalidade, levando em consideração ainda a importância da prática de esporte para uma vida mais saudável. Diante do exposto e com a intenção de dar melhor condição de vida aos nossos munícipes, para a prática de atividades físicas, indico a instalação da academia de ar livre. Cabralha Paulista, 3 de novembro de 2014. João Martins Júnior, vereador. Tem um mapa em anexo aqui. Quem quiser ver, procura na secretaria. Passamos para o uso da palavra na tribuna pelos senhores vereadores, em forma de rodízio, usando sobre tema livre. Nobre vereadora Silvia Regina Ventura Barbosa. Nobre vereador William Wagner de Oliveira. Nobre vereador Adair Sanquete. Nobre vereador André Aparecido Garbulho. Vê se tá ligado aí, Olê. Vê se tá ligado aí. Alô, senhor presidente, nobres pares, boa noite. Eu gostaria de dizer que com certeza hoje o projeto de lei 034/2014, que foi somente lido aqui hoje, que trata sobre a concessão no abastecimento de água e de esgoto, certamente é o projeto que eu vejo de maior importância. Eu fui um dos vereadores que mais cobrou para que não mais se prorrogasse o contrato para 6 meses, para 90 dias, e sim que o município apresente os rumos sólidos, que é um assunto importantíssimo esse daí, que vários municípios já estão sofrendo muito mais que a gente. Tenho certeza que aqui só a situação não se agravou mais pelo pouco número de habitantes que a gente tem.
se a gente tivesse uma cidade aí que tivesse tido um crescimento desordenado nos últimos anos, certamente nós estaríamos faltando água para o consumo básico da nossa população. Tivemos aqui bastante debate sobre este, no caso, assunto, inclusive com a Sabesp, com a empresa que hoje aí está. E eu, após ouvir todos esses debates, eu me manifestei contrário à Sabesp. Por quê? Porque a crise de abastecimento de água não é uma coisa única de Cabralha. A gente vê que a grande São Paulo é onde o problema mais aflige a população, volto a dizer, por causa do número de habitantes. E os próprios representantes da Sabesp aqui, eles foram bastante transparentes em dizer que a empresa visa lucro e, obviamente, que ela vai investir aonde dá retorno a ela, que é os 22, 25 milhões de habitantes da grande São Paulo, da região metropolitana. Então, passando hoje aqui para a Sabesp, eu vejo que a nossa população só ia ficar com um preço caríssimo e com a melhoria zero. Hoje eu vejo assim. Então, hoje, eu sou a favor, sim, da concessão compartilhada, da forma que está sendo proposto aqui. Só que, obviamente, a gente tem bastante dúvidas ainda. Gostaria de dizer que o nosso jurídico aqui, ele ganha para isso. Eu vejo que a gente tem que marcar uma reunião interna aqui para que a gente tire as dúvidas que cada um tem, que a população também participe, indagando. E gostaria de dizer o seguinte, que pelo que a gente vê sobre cientistas, pesquisas realizadas, inclusive eu já disse isso aqui antes de essa seca chegar. Existe um estudo que diz que nos próximos anos, nas próximas décadas, que isso é uma coisa preocupante, que no sudeste brasileiro vai chover menos que a média que vinha acontecendo nas últimas décadas e até séculos. Então, este problema pode não ser somente desse ano, ele pode se arrastar aí por décadas. E os municípios já têm que ficar, no caso, preparados. Gostaria de dizer que eu vejo esta a melhor forma, mas que o preço da água vai subir, gente. Isso daí, com Sabesp, sem Sabesp, é lógico que com a Sabesp subiria mais. Assim que for determinando os rumos disso, o preço vai subir. Isso daí a população pode ficar preparada que vai subir. E eu gostaria de terminar essa minha fala sobre isso daqui, com uma frase de John Kennedy, que disse o seguinte, um certo dia: é difícil, coisa mais difícil do mundo é a gente encontrar o segredo do sucesso, mas com certeza o segredo do fracasso é tentar agradar a todo mundo. Então vamos fazer o que é certo e caminhar de cabeça erguida e para frente. Obrigado a todos. Só isso que eu teria a dizer hoje, senhor presidente, e nobres pares. Agora sou eu, Antônio Gonçalves, peço ao nobre vereador Eder Sanqueto que ocupe meu lugar por uns instantes. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, a todos os presentes. Eu quero iniciar minha fala dizendo que hoje eu conversei bastante com o jurídico a respeito deste projeto de lei e
eu confesso que fiquei muito preocupado, porque não consta no projeto onde deveria constar que os vereadores deveria passar esse contrato para a Câmara. Então ele me propôs e disse que por que vocês não criam uma comissão para acompanhar a fase licitatória e a fase do contratual. Então eu proponho aos nobres pares que formamos uma comissão para acompanhar o processo licitatório e a fase conclusiva, que é o contrato que será realizado entre as partes. E durante essa semana, durante os pareceres aí, a gente vai escolher o pessoal ou quem quiser que dê o nome aí para fazer parte dessa comissão, para acompanhar o processo, que nós temos todo o direito de acompanhar esse processo licitatório de perto, tanto o processo como a fase contratual desse contrato. Então, deem os seus nomes aí, não precisa ser muita gente, pode ser uns 4 vereadores, para acompanhar isso aí e ficar ciente de tudo que irá acontecer, para depois não falar que o prefeito fez isso, fez aquilo, e para debater mesmo. Chegar e o que acha que está certo, coloca no contrato, o que acha que está errado, vamos debater, vamos chegar à conclusão final para colocar no contrato. Então é isso que eu tinha que dizer hoje. Espero que os vereadores colaborem com isso. Muito obrigado. Nobre vereador João Martins Júnior. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, pares nobres, a todos presentes e a todos que acompanham de sua casa aí via internet. Gostaria de começar minha fala hoje falando da indicação, no qual peço ao excelentíssimo prefeito municipal que estude a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre, que fica localizada ali num terreno vago, que de acordo com o mapa que entrou no último projeto aqui nessa Casa de Lei, o terreno localizado se encontra-se fazendo parte da Prefeitura Municipal. Até hoje estive lá no terreno lá, gostaria que passasse a imagem aí do terreno para que os nobres pares pudessem acompanhar aí. Aí, o terreno esse daí fica localizado entre a rua Benedito de Almeida Teixeira e a Clóvis de Magalhães de Matos Carvalho, que é um bico ali, beirando a marginal, no qual, em documentos aqui fornecido pela Prefeitura, pelo mapa, né, esse pedaço aí se encontra-se de propriedade da Prefeitura. Então, sabemos, tem um mapa aí para mostrar aí? Sabemos que aí ó, onde está grifado essa parte ali, é onde se encontra o terreno. Sabemos que essa parte aí, então, já que pertence à Prefeitura, e sabemos mais ainda que muitos munícipes aí andam fazendo caminhada, beirando a marginal aí que foi feita aí há pouco tempo aí. Então, acho que seria facilidade para as pessoas poderem parar ali e fazer próprio exercício naquela área ali que se encontra hoje vazia, né? Então, espero que o prefeito aí, junto à Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, possa procurar uma academia aí lá na Secretaria para que seja instalado aí nesse local que, de acordo com o mapa, pertence à Prefeitura. Também gostaria de falar sobre o projeto de lei de minha criação aí, que estou criando, projeto de lei legislativo 02/2014, no qual o slogan é: candidato que joga santinho na rua não respeita a sua própria cidade, né? Sabemos muito que nas épocas de eleições, né, todos, acho que a maioria dos nobres aqui, também junto aqui, também já fiz
muitos aí de a gente soltar papelzinho na rua. Mas temos aí em vista aí que aconteceu em muitos municípios, pessoas se acidentando aí por poder escorregar, de escorregar em cima dos papéis arremessados próximos aos locais de votação. E também temos aqui, passando vários tempos aí, nós já estamos com mais de mês passado aí, e a gente se encontra aí muitos moradores ainda reclamando que dá uma ventania ainda em suas casas, ainda aparece papel da eleição, né? Então eu acho que esse projeto de lei aqui, os nobres pares deveriam analisar certinho aí, né? Que acho que para a gente ganhar o voto, acho que nada mais justo do que a gente passar na casa do cidadão e pedir o voto para a pessoa. Não precisamos ficar fazendo sujeira na rua aí, né? Até na última, agora, votação aí, que foi o segundo turno da eleição, né? No bom senso aí, pelo pedido de moradores, eu como responsável do partido PSDB daqui de Cabralha Paulista, o material chegou na minha casa, chegou mais de 10 mil panfletos aí para a gente distribuir, mas levando o bom senso do primeiro turno, resolvi não soltar esse material aí para evitar de sujar a rua, né? Então, algum outro partido também que teve aí na disputa com a gente, soltou o material, acho que não era necessário, mas soltaram o material. Então, através disso aí, resolvi criar esse projeto para que futuramente não traga mais sujeira em nossa cidade, porque o cidadão que tem que votar, ele já sabe na pessoa certa que vai votar. Então, espero que todos os nobres aí leiam certinho, procure o jurídico aí tirar suas dúvidas aí, e eu acho que isso aqui vai ser de bom interesse para nós aí da cidade aí, mantendo a cidade limpa. Também gostaria de registrar em ata aí o agradecimento ao Paulo e a Marli, lá do cartório eleitoral de Piratininga, no qual procurei eles para que, junto com o jurídico aqui que me auxiliou a fazer o projeto, que eles dessem uma olhada no projeto, no qual foi até entregue ao Dr. Luiz Roberto Fink Júnior, que é o juiz eleitoral da comarca da Zona 97, que é a nossa, que é a comarca de Piratininga. Então, graças a eles aí, me deram o respaldo para fazer alguns acertos, e tá aí, espero a compreensão de todos aí, que na próxima sessão possa passar. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Nobre vereador José Cláudio Soares Quintana. Nobre vereador Márcio José Zanini. Aqui, né? Boa noite, senhor presidente, segundo secretário, nobres pares. Agradecer a presença do Jonas, do Edinho, do Joel, do Cláudio. Sejam bem-vindos. E agradecer a todos que acompanham pela internet. Bom, minha fala hoje, eu volto a falar aqui do déficit que vem arrecadando os municípios aí. Lendo uma reportagem do jornal aí que circula no São Paulo, eu tirei uma reportagem e vou ler um pouquinho. Setor público tem déficit de 25,49 bilhões, o pior da sua história. O setor público consolidado, governo federal, estadual e municipal e empresas estatais apresentou déficit primário de 25.491 bilhões. É o quinto déficit primário consecutivo do ano e o pior resultado para todos os meses desde o início da sua série histórica, em 2001. Anteriormente, o maior déficit havia sido o de dezembro de 2008, de 20,951 bilhões. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. Nos 9 meses do ano, houve déficit de 15,286 bilhões. No mesmo período do ano passado, havia superávit de 44,965 bilhões. Quer dizer, o ano passado a gente tinha um superávit de 44 bilhões. E esse ano, na mesma época, a gente tem um déficit de 15 bilhões. Olha só a diferença.
Em 12 meses encerrados em setembro, o superávit primário do setor público ficou em 31 bilhões, o que corresponde a 0,61% do PIB. O superávit primário é a economia de recursos para pagar os juros da dívida pública e reduzir o endividamento do governo no médio e longo prazo. Se esse ano está difícil, você imagina no ano que vem. Complicado. Bom, queria agradecer também aqui, mais uma vez, o deputado Beto Mansur, pela emenda aqui no qual foi adquirida a nova ambulância aí. Creio eu que vai ajudar muitos os munícipes aí que precisam diariamente do transporte. Eu coloquei no jornal aí, tá no final de semana aí, muita gente não gostou do que eu coloquei, mas eu também não ligo para o que os outros falam, não. Importante que o trabalho da gente está sendo bem reconhecido aí. E parabenizar também o vereador Júnior pela sua propositura da lei do Cidade Limpa. Creio eu que a comissão que for dar seu parecer, vai dar parecer favorável, porque será muito útil ao nosso município. Do mais, boa noite a todos. Nada mais no expediente. Passamos para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que realize a chamada regimental dos vereadores. Chamada regimental da 17ª sessão ordinária. Ader Sanquete. Andrei Aparecido Garbulho. Antônio Consolter. Presente. Antônio Marcos dos Santos. João Martins Júnior. José Cláudio Soares Quintana. Márcio José Zanini, presente. Silvia Regina Ventura Barbosa. William Wagner de Oliveira. Sala das Sessões, 4 de novembro de 2014. Pauta da ordem do dia da 17ª sessão ordinária do dia 4 de novembro de 2014. Em discussão e votação única, projeto de lei número 38 e 40 de 2014. E em primeira discussão, emenda modificativa 001 de 2014. Projeto de Lei Complementar número 038/2014. Institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no município de Cabral Paulista e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no município de Cabral Paulista o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, destinado a promover a regularização de créditos no município decorrentes de débitos tributários e não tributários, cujos fatos geradores e vencimentos ocorrerão até 31 de dezembro de 2013, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, parcelados ou a parcelar, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não. Artigo 2º. O ingresso no Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, deverá ocorrer no período de 15 de outubro de 2014 a 28 de novembro de 2014, por opção escrita do contribuinte ou responsável tributário, que fará jus a regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos a que se refere o artigo anterior. Parágrafo 1º. A opção deverá ser formalizada mediante termo de parcelamento no qual o contribuinte ou responsável tributário reconheça e confesse a dívida em caráter irrevogável e irretratável. Artigo 3º. O regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos a que se refere do artigo 1º obedecerá às reduções de juros de mora e multas incidentes, até a data da opção nos seguintes percentuais. 90% para pagamento à vista. B. 80% para parcelamento em até 6 meses. C.
70% para parcelamento em até 8 meses. D. 60% para parcelamento em até 12 meses. E. 50% para parcelamento em até 18 meses. F. 40% para parcelamento em até 24 meses. G. 30% para parcelamento em até 36 meses. Parágrafo 1º. O valor das parcelas mensais sucessivas não poderá ser inferior a R$ 50 para os de pessoas físicas e de R$ 150 para pessoa jurídica. Parágrafo 2º. O vencimento da parcela única ou da primeira parcela deverá ser efetuado até o dia 10 do mês subsequente, até a data finda da adesão ao refis. Parágrafo 3º. As parcelas mensais sucessivas serão fixadas em real, incidindo a devida atualização monetária anual fixada pelo Executivo. Artigo 4º. O contribuinte em débito com a Fazenda Municipal que não optar pelos benefícios previstos no artigo 3º poderá parcelar o seu débito em até 60 meses, desde que preenchidos os seguintes requisitos. Inciso 1. O valor das parcelas mensais sucessivas não poderá ser inferior a R$ 50 para os de pessoa física e de pessoa jurídica de R$ 150. Inciso 2. Pagamento da primeira parcela no mesmo prazo estabelecido no parágrafo 2º do artigo 3 desta lei complementar. Parágrafo 1º. Será cancelado o parcelamento na hipótese do não pagamento de até 3 parcelas consecutivas ou alternadas, ficando o saldo devedor sujeito à execução fiscal, estabelecendo-se os acréscimos permitidos em lei. Parágrafo 2º. Sobre as parcelas do que trata, incidirão os juros de mora de 1% ao mês, multas de atualização anual, conforme previsto no Código Tributário. Artigo 5º. Poderão ser incluídos no refis os saldos de eventuais parcelamentos em andamento, não cabendo restituição ou compensação administrativa ou judicial de valores recolhidos anteriormente à adesão do contribuinte ao refis. Parágrafo 1º. Nas ações e execuções fiscais em andamento, os honorários de sucumbência serão calculados sobre o valor da causa devidamente atualizada e pagos na mesma proporção e quantidade das parcelas pactuadas no refis, cabendo ao contribuinte optante arcar com a totalidade das custas processuais. Parágrafo 2º. O pagamento da GER se faz necessário para a extinção da execução fiscal, o qual deverá ser efetuado em uma vez, através de guia específica. Parágrafo 3º. Sobre os débitos fiscais não ajuizados, até a data de opção ao refis, não incidirão honorários advocatícios. Artigo 6º. A inscrição do contribuinte no refis fica obrigatoriamente condicionada. Inciso 1. A inclusão de todos os seus débitos gerados ou vencidos até 31 de dezembro de 2013. Inciso 2. A assinatura do termo de compromisso, reparcelamento e confissão de dívida. Artigo 7º. A opção pelo refis sujeita o contribuinte à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta lei complementar. Artigo 8º. A pessoa física ou jurídica, durante o período em que estiver incluída no refis, poderá amortizar o débito consolidado mediante compensação de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, sem prejuízo do pagamento das parcelas mensais remanescentes. Artigo 9º. Não haverá ajuizamento de execuções fiscais no período compreendido entre as inscrições ao refis e ao pagamento da primeira parcela ou parcela única do programa. Artigo 10º. Serão excluídos do refis os contribuintes que derem causa às seguintes disposições. Inciso 1. Inobservância ou descumprimento de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei complementar. Inciso 2. Inadimplência no parcelamento por 3 meses consecutivos ou alternados, considerando que tais parcelas não quitadas no seu vencimento sofrerão os acréscimos legais. Inciso 3.
falência ou extinção da pessoa jurídica. Inciso 4º. Prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a diminuir ou sonegar tributos municipais. Parágrafo único. A exclusão do programa implicará na exigibilidade imediata da totalidade dos débitos ainda não pagos, restabelecendo-se a este montante os acréscimos legais na forma da legislação aplicável. Artigo 11. A opção pelo refis implicará ainda na automática desistência das impugnações ou recursos administrativos interpostos pelo contribuinte devedor contra a Fazenda Municipal. Artigo 12. A Procuradoria Jurídica do Município, após solicitação do setor tributário, providenciará a suspensão das execuções fiscais em andamento para o cumprimento do termo de inclusão ao Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS. Parágrafo único. O não cumprimento regular do parcelamento do débito tributário pelos optantes do REFIS implicará no imediato prosseguimento das execuções fiscais na forma da Lei Federal número 6.830, de 22 de 9 de 80, sem prejuízo das demais disposições previstas nesta lei complementar. Artigo 13. O Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, não poderá ser promovido novamente antes do término do exercício 2017. Artigo 14. Os casos omissos nesta lei complementar serão dirimidos pelas disposições contidas no Código Tributário Municipal ou no Código Tributário Nacional, com suas respectivas alterações e normas complementares. Artigo 15. Os parcelamentos de que trata esta lei complementar independerão de apresentação de garantia ou de arrolamento de bens, ficando mantidas as decorrentes dos débitos transferidos de outras ações, parcelamentos ou de execução fiscal. Artigo 16. Não poderão ser beneficiários da lei agentes políticos. Artigo 17. Poderão ser regulamentadas por decreto as disposições contidas nesta lei complementar. Artigo 18. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 19. Revogam-se as disposições em contrário. Cabral Paulista, 16 de outubro de 2014. Odemir de Camargo, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a essa ecrégia Casa de Leis a presente propositura para que se possa ser analisado e aprovado o incluso de projeto de lei complementar que institui o Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS, no município de Cabral Paulista e da outras providências. A propositura possui dois aspectos de crucial importância: oferecer ao contribuinte, em situação de inadimplência, alternativas legais para honrar com seus compromissos junto à Fazenda Municipal e também incrementar a arrecadação de tributos que, diante das constantes oscilações do mercado financeiro, que vem ocasionando aumentos no déficit orçamentário do município. Na esteira de experiências já realizadas pela União, pelo Estado e em outros municípios, assim pretende-se, com o REFIS, a agilização das cobranças administrativas e judiciais e a consequente recuperação financeira do erário público, através de critérios justos e responsáveis. O programa proporcionará, acima de tudo, ao devedor que deseja ficar quites com suas dívidas, tributárias ou não, um conjunto de incentivos e opções para saldá-las, inclusive com redução de juros moratórios e multa incidentes. Garante-se, portanto, com tal instrumento, um mecanismo de benefícios recíprocos entre o cidadão e a administração pública, na permanente busca de melhorias para as condições de vida da população cabralense. Requer-se por oportuna análise e aprovação do projeto em caráter de urgência, haja vista sua imediata aplicação. Certos da atenção de Vossa Excelência, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de consideração e apreço. Cabral Paulista, 16 de outubro de 2014, Odemir de Camargo, prefeito municipal. Parecer jurídico do Dr. Ronan Figueira Dauan, é legal e constitucional. Comissão de Constituição e Justiça. O relator nomeado, José Claudio Soares Quintana,
Deu parecer favorável. Comissão de Constituição e Justiça. O parecer final. Adair Sanquete, presidente, e Silvia Regina Ventura Barbosa deram parecer favorável. Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer do relator nomeado, André Aparecido Garbulho, de acordo, João Martins Júnior e Antônio Marcos dos Santos, deram seu parecer favorável. Projeto de lei número 38, 2014, em discussão única. Bom, já que ninguém vai falar, eu acho que isso é uma oportunidade que o Executivo está dando para quem tem dívida, saldar sua dívida com a menor taxa de juros possível. Porque se você se não fizer isso, a taxa de juros, não sei porquê, mas uma das taxas de juros mais altas que existe é a taxa de juros sobre o imposto da prefeitura. Pode ver que se virar o ano, ele dobra. Não sei por que isso, mas então é uma forma aí de o pessoal estar quitando seus débitos com uma taxa de juros bem baixa. Projeto de lei número 38, 2014, em votação única. Quem for pela sua aprovação, permaneça como estão. Quem for contra, a favor, se levantar. Aprovada por unanimidade dos votos dos vereadores. Projeto de lei número 040/2014, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e das outras providências. O prefeito municipal de Cabral Paulista, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal em sessão aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de R$ 90 mil, distribuídos as seguintes dotações. Local, divisão de obras e serviços municipais. Ficha, manutenção da limpeza pública. Máquinas, utensílios e equipamentos diversos. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes do convênio com o governo estadual, excesso R$ 90. Artigo 3º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Cabral Paulista, 27 de outubro de 2014. Odemir Ortiz de Camargo, prefeito municipal. Justificativa. Justifica o presente projeto de lei, tendo em vista a necessidade de se abrir um crédito adicional especial para aquisição e um equipamento de varrição de rua. Na oportunidade, apresentamos protesto de estima e extinta consideração. Cabral Paulista, 27 de outubro de 2014, Odemir Ortiz de Camargo, prefeito municipal. O relator José Claudio Soares Quintana, da Comissão de Constituição e Justiça, deu o parecer favorável. O parecer final da Comissão de Constituição e Justiça, o presidente Adair Sanquete e a secretária Silvia Regina Ventura Barbosa também deu parecer legal e constitucional. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o relator Antônio Marcos dos Santos e, de acordo com ele, João Martins Júnior, presidente, e o secretário André Aparecido Garbulho deu parecer favorável. O parecer do relator da Comissão de Serviços e Obras Públicas, o relator Márcio José Zanini, de acordo com ele, o presidente William Wagner de Oliveira e o secretário José Claudio Soares Quintana também deu parecer favorável. Projeto de lei número 40, 2014, em discussão única. Acho que nem precisa discutir esse projeto, né, presidente? Em votação única. Quem for pela sua aprovação, permaneça como estão. Quem for contra, por favor, se levantar. Aprovada por unanimidade dos votos dos vereadores presentes.
Emenda modificativa número 001/2014. Projeto de lei número 037/2014. Estima a receita fixa a despesa do município de Carvalho Paulista para o exercício 2015, que dá nova redação ao inciso 2 do artigo 6º do respectivo projeto de lei. Artigo 1. O inciso 2 do artigo 6º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º, inciso 2. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento das despesas na forma da legislação em vigor. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Justifica-se a presente emenda, tendo em vista que no exercício anterior Silêncio. o percentual de 10% está sendo suficiente para o bom andamento da administração sem sobrecarregar o processo legislativo. Cabral Paulista, 16 de outubro de 2014. André Aparecido Garbulho, vereador. João Martim Júnior, vereador. Márcio José Zanini, vereador. Silvia Regina Ventura Barbosa, vereadora. William Wagner de Oliveira, vereador. E Antônio Marcos dos Santos, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer do relator nomeado André Aparecido Garbulho, de acordo. João Martim Júnior, presidente, e Antônio Marcos dos Santos, secretário, deram seu parecer favorável à emenda modificativa. Emenda modificativa número 01/2014 do projeto de lei número 37 de 2014. Em primeira discussão. É a emenda só que está votando hoje, hein? Em primeira votação. Quem for pela sua aprovação permaneça em comissão. Quem for contra, por favor, se levantar. Emenda aprovada por unanimidade dos votos dos seus vereadores presentes. Fim da ordem do dia, passamos para a explicação pessoal. Tem vereador inscrito? João Martim Júnior. Boa noite a todos aí. Eu gostaria de falar aqui, que esqueci de citar aí na tribuna, que ontem fui convidado pelo senhor presidente aí, junto com o prefeito municipal, qual tivemos na cidade de Galha aí na reunião da AMEP, no qual muitos prefeitos estão questionando sobre o FPM, né, Fundo de Participação dos Municípios, que devido ao Fundo de Participação dos Municípios estarem baixos, estão correndo risco aí, estão até fazendo uma reunião aí, né, senhor presidente, para que a maioria das prefeituras briguem para que aumente o Fundo de Participação dos Municípios, ou senão o ano que vem está arriscado aí até algumas prefeituras fecharem suas portas aí em devidos setores aí para poder fazer as folhas de pagamento. Ainda achei até interessante, no qual um dos prefeitos lá de Garça citou lá que ele tem muitos setores da sua cidade que está faltando funcionários. Então, como ele não tem dinheiro para contratar, ele está migrando funcionários do setor para o outro. Eu acho que isso deve ser um bom exemplo aí para que o nosso prefeito aqui, alguns setores aí que estiver faltando aí, possa fazer igual esse prefeito aí, migrar, né? Já que sabemos nós aí também que o prefeito nosso também está no vermelho aqui, a situação da prefeitura aqui também é igual a situação da prefeitura de Duartino, das outras cidades vizinhas, que estão trabalhando no limite máximo aí para poder fazer o pagamento em dia ainda dos seus funcionários aí. E
acho que vai ter um pequeno problema, não sei se vai ter problema ou não para fazer o pagamento 13º, né? Mas eu acho que seria a forma correta, como esse prefeito de Garça disse, que além de, às vezes ele contratar funcionários, né, para alguns setores aí, que ele precisa, ele está migrando de um setor para o outro, para poder não aumentar a folha de pagamento e não dando mais desgaste à prefeitura. Sem mais, eu também gostaria de lembrar aqui, gostaria até de parabenizar aqui o nobre companheiro Marci Zaninei, no qual recebeu aí, a cidade nossa foi contemplada aí pela ambulância aí, de uma emenda que ele ganhou do deputado Beto Mansur, né, no qual foi lá no Congresso de Santos, uma reunião que ele teve lá, até no dia, me lembro que nós estávamos no Congresso, nobre para aí saiu na caminhada a pé aí, nem quis esperar nós levar ele, saiu na caminhada a pé para conseguir essa emenda. Então, eu acho que todas as emendas aqui que nós, vereadores, fomos atrás aí em busca, né, de melhoria para o nosso município, eu acho que o vereador também deve ser reconhecido na hora que chega a benfeitoria no seu município. Eu acho que o vereador não fica satisfeito, não fica tão satisfeito, porque às vezes a gente corre atrás das benfeitorias para o município, que isso não é benfeitoria para nós, é para o município, como eu estou falando. E depois, na hora que chega a benfeitoria no município, pessoas aí ficam, às vezes, escondendo que o vereador ou a pessoa que foi em busca, que fica se escondendo aí, que não deixa que a pessoa se leve ao bem de dizer que foi através do nobre par que conseguiu a emenda. Então, parabéns aí, nobre par. Já também gostaria de dizer que seu Zé Lourenço falou aí que a licitação era para uma ambulância grande, né? Foi comprado uma pequena e com o restante do dinheiro aí, só está esperando o DR de Bauru autorizar, vai ser comprado mais uma. Então, mais uma vez, parabéns aí, nobre companheiro. Vamos correr atrás mesmo das benfeitorias para o nosso município. Espero que nós sejamos reconhecidos pelo que estamos fazendo também. Tem mais algum vereador inscrito? André Aparecido Garbulho. Eu aqui gostaria só de dizer que, como disse o senhor presidente aí, eu gostaria sim de participar dessa comissão para analisar as questões do fornecimento de água e esgoto. Gostaria de também debater com o nosso jurídico se aí não teria que ter um termo cronológico de investimento. Vamos dizer assim, por ser um prazo de 20 anos, se com 2 anos, qual seria o compromisso da empresa com 5 anos, com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos. Eu acho que essa ordem cronológica de investimento, ela tem que ter. Gostaria também de dizer aqui sobre o projeto de lei legislativo 002/2014, do nobre par João Martins Júnior. Gostaria de parabenizar ele sobre a sua boa intenção de criar leis. Mas o problema da nação que eu vejo, não só aqui, do nosso município, não é somente em criar leis, mas em fazê-las cumprir. Gostaria de lembrar aqui que a gente aprovou aqui, um dia, o Código de Postura. Caminhamos bastante, mas ainda falta bastante cumprimento dele. Gostaria de lembrar nessa mesma legislatura que a nobre par Silvia, também com toda boa intenção, criou aqui a lei que determinaria as festividades na Semana da Consciência Negra. Mas é difícil neste país de fazer cumprir
as leis, mas isso não tira o mérito de quem as faz. Eu gostaria de lembrar só que em países europeus existem pouquíssimas leis, mas existem hábitos. A população já nasce com aquele hábito de cumprimento do dever. Eu acho que a nação aqui ainda está distante disso, mas temos sim que caminhar sempre. Gostaria de dizer também aqui sobre um assunto que talvez ninguém tocou no assunto hoje, mas eu vou tocar no assunto, que nós estamos há um mês, em torno de um mês da eleição para a presidência dessa casa, onde será escolhido o novo presidente que conduzirá os trabalhos dessa casa nos próximos 2 anos, com a responsabilidade ainda de dar continuidade na construção do novo prédio da Câmara Municipal. Gostaria de lembrar a vocês que no dia de nossa posse, com a justificativa de que eu era, talvez, dos vereadores de oposição eleito, o único que já tinha aqui estado, então eu dei a opção a vocês de ser candidato. Hoje, eu gostaria de dizer o seguinte, que eu estou descartando a possibilidade de eu ser candidato, de eu particularmente ser eleito presidente dessa casa. Sempre fui uma pessoa bastante transparente. Eu gosto de deixar claro já os meus ideais. Já disse aqui que não serei também candidato a nada nas próximas eleições diretas municipais. E deixo claro também aqui que não sou candidato à presidência dessa casa por razões extremamente pessoais. E gostaria de dizer também que eu vejo que esse jogo de xadrez, de quem será o ocupante desta cadeira, eu acredito que será determinado somente nas últimas horas. Tem mais algum vereador inscrito? José Cláudio. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, boa noite a todos. Eu estava até esquecendo em ler aqui um ofício da Secretaria de Logística e Transporte, Departamento de Estrada e Rodagem, o DR, onde eu enviei um ofício requerendo deles a limpeza da nossa rodovia. E eu fui bem atendido quando eu enviei o ofício a ele, com aproximadamente entre 3 e 4 dias, já foi atendido a solicitação e nela foi encaminhado o pessoal para limpar a rodovia. Então, gostaria de agradecer ao engenheiro, chama-se Denis Paulo Nogueira Lima, o diretor do DR3, ao qual foi muito bem atendido. Então, gostaria de ler aqui. A 3ª Divisão Regional de Bauru, DR3, vem por meio presente em atendimento ao ofício JCQ de 26/8/2014 informar: foram realizados serviços de roçada mecânica e manual no quilômetro 0+100 ao 24+850 da rodovia Lourenço Lozano, da SP 293. Então, agradeço ao engenheiro Denis Paulo Nogueira pela sua atenção e que Deus abençoe a ele e a todos. Boa noite a todos. Tem mais alguém inscrito? Bom, próxima sessão ordinária, dia 18 de novembro de 2014. Declaro encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos. Tenham todos uma boa noite.